Boa noite, pessoal. Bem, hoje a gente finalmente termina a matéria de dissolução de sociedade conjugal e do vínculo matrimonial e com isso a gente encerra direito matrimonial e entra em direito convivencial. Bem, vamos lá comigo, né? Hoje a gente vai tratar então do que para começar? Para começar a gente vai falar de alimentos, né? A gente vai ter uma matéria de alimentos específica ainda, só que com o divórcio surge a possibilidade de alimentos, com a separação judicial também. Então é isso que a gente vai tratar na aula de hoje, né? Entre outras coisas. Para a lei do divórcio, com a lei do divórcio, o cônjuge culpado pelo fim da relação não poderia pleitear alimentos do inocente, mas o inocente poderia pleitear do culpado. Sempre dentro da ideia do binômio possibilidade e necessidade. A possibilidade de quem presta e a necessidade de quem pleiteia. Você não pode, assim, uma pessoa eventualmente não tem necessidade de alimentos, então não tem que receber alimentos. Outra pessoa, às vezes, teria necessidade de alimentos, mas a outra pessoa não pode pagar. Daí não tem como pagar. Então, por isso o binômio necessidade-possibilidade. O Código Civil, ele estabelece também, a lei do divórcio tinha isso lá atrás, o Código Civil coloca isso hoje, que o culpado pela separação tem direito aos alimentos indispensáveis à sobrevivência. Ou seja, mesmo sendo culpado, essa pessoa teria direito a alimentos para não morrer. Ou seja, a sobrevivência é mais importante que a eventual culpa pelo fim do relacionamento. São os chamados alimentos necessários ou naturais, previstos no artigo 1694, parágrafo 2º, que a gente ainda vai ver com certa profundidade quando a gente estudar alimentos. De todo modo, no artigo 1704, parágrafo único, se estabelece que se o cônjuge declara culpado vier a necessidade de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-lo, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a segurá-los, fixando o juízo o valor indispensável de sobrevivência. Então, é uma situação em que o cônjuge inocente vai pagar alimentos só em último caso do cônjuge culpado, porque, enfim, não tem outras pessoas que possam prestar, e vai ser só no limite da sobrevivência. Então, você tem essa situação no artigo 1704, parágrafo único. A grande dúvida que a gente tem é, mas olha só, o vínculo conjugal, o vínculo matrimonial, ele existe na separação, porque a separação põe fim à sociedade conjugal, mas não ao vínculo matrimonial. Então, tem várias coisas aí que estão discutíveis. Primeiro que culpa é discutida na separação judicial e não no divórcio. Talvez, porque tem parte da doutrina que entende que sim, a discussão de culpa agora vai para o divórcio. A gente tem essa dúvida doutrinária e jurisprudencial, possível tema de monografia. Isso se reverbera para outras situações. Porque o que acontece? Os alimentos previstos no Código Civil são para pessoas casadas, o cônjuge. Não é, a pessoa que está separada judicialmente não tem um ex. Ela tem um cônjuge, embora estejam separados judicialmente ou extrajudicialmente. Então, existiria o vínculo apto a possibilitar a pleitear alimentos. O que não ocorreria no divórcio, porque o divórcio é um rompimento desse vínculo. Então vocês veem o problema todo? E a questão da culpa? Bem, com a emenda 66 de 2010, que tirou a separação judicial do nossa Constituição Federal, e para algumas correntes tirou inclusive do nosso ordenamento jurídico, existem 3 correntes a respeito dessa emenda 66, que se refere a alimentos, divórcio e separação judicial. Para a primeira corrente, os dispositivos são revogados e os alimentos só devem obedecer ao binômio necessidade e possibilidade, cuja principal defensora é a Maria Berenice Dias. Para a segunda corrente, somente uma ação autônoma de alimentos pode discutir culpa. Ou seja, eu divorcio. Eu não vou falar de culpa porque não cabe entrar em culpa. Mas se alguém pleitear alimentos do outro, daí eu solto a carta da culpa e a gente começa a lavar roupa suja no processo. Essa seria a ideia do José Fernando Simão e mais outras pessoas. Para a terceira corrente, que é seguida pelo Flávio Tartucci e outras pessoas, a ação de divórcio pode discutir culpa, o que afeta os alimentos. Então, assim, depende da discussão de culpa ou não. Para Maria Berenice Dias e parte do IBDFAN, a discussão de culpa foi extinta do nosso ordenamento jurídico, então não se discute mais isso. Para o José Fernando Simão, eu posso discutir culpa, mas não tem base para eu fazer isso numa ação de divórcio, porque afinal de contas, a ação de divórcio não trata de culpa, é na ação de separação judicial que se trata de culpa. Então eu poderia levantar a lebre da culpa na ação de alimentos, o que faz muito sentido na minha opinião. E por fim, a questão de você discutir culpa na ação de divórcio, e isso vai afetar, vai reverberar também nas prestações alimentares, no direito a alimentos, o que o Flávio Tartucci defende. Eu, pessoalmente, eu fico entre a segunda e a terceira corrente, para ser sincero, e eu não tenho uma opinião consolidada entre uma ou outra. As duas, para mim, fazem muito sentido. Agora, dizer que tudo foi revogado, como Maria Berenice Dias, eu, pessoalmente, eu discordo. Agora, com relação ainda a essa situação,
a discussão de culpa vai se dar justamente na separação judicial e não no divórcio, como eu venho falando. Então esse é o grande problema, esse é o grande debate que a doutrina faz. Antes da emenda 66, a separação judicial punha fim à sociedade conjugal e o divórcio punha fim ao casamento. Com a emenda 66, o divórcio faz tudo isso, sem precisar da separação judicial. E daí cai o outro problema, que é o que eu estava fazendo referência alguns segundos atrás. Como que o ex-cônjuge pode pleitear alimentos do outro se não existe mais vínculo? O vínculo conjugal foi extinto. Se não existe vínculo matrimonial, como é que eu posso pedir alimentos de um para o outro? Então esse é outro debate que se coloca. E para isso existem duas soluções. Pela perspectiva tradicional, não tem como pleitear alimentos depois do fim do vínculo conjugal. Pelo artigo 1694, se coloca o seguinte: podem os parentes, cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos que necessitem. Vejam só, o artigo menciona cônjuges e não ex-cônjuge. Mas peraí, professor, eu já vi vários casos de divórcio que tem o divórcio e tem a determinação de alimentos. Sim, mas isso é uma decisão no âmbito do fim do vínculo conjugal, do vínculo matrimonial, e não a posteriori. É isso que está se falando aí nesses artigos que a gente está mencionando. A posteriori eu posso pleitear, ou seja, depois de 2 anos do fim do casamento, eu estou passando necessidade, eu posso pedir alimentos para minha ex? Eu posso ou não posso? Então tem essa situação. E a culpa? E a perspectiva moderna diz que existe uma permanência de alimentos mesmo dissolvido o vínculo, com fundamento em princípios constitucionais de solidariedade e dignidade humana. Ah, se você já foi casado com alguém, você pode eventualmente vir a ser condenado a pagar alimentos para essa pessoa porque você teve um vínculo antigo. É uma perspectiva muito moderna e é meio assustadora quando a gente parar para pensar, mas existe quem defenda essa perspectiva na doutrina. A Maria Berenice Dias, ela fala o quê? Mesmo o fim do matrimônio, perdura o dever de mútua assistência, permanecendo a obrigação alimentar após a dissolução do casamento. Apesar de a lei não admitir tal expressamente, não pode chegar à conclusão diversa. O dever alimentar se acessa somente pelo novo casamento do beneficiário. Vocês veem que se a pessoa está em estado de necessidade, então haveria ainda a obrigação decorrente de uma solidariedade, aí, de mútua assistência, de auxiliar nos alimentos do ex. O que é extremamente polêmico quando a gente parar para pensar. Nesse caso, você teria uma eficácia horizontal imediata de direitos fundamentais, porque você vai aplicar as normas de dignidade da pessoa humana, de proteção da pessoa humana, diretamente no ordenamento, diretamente no caso concreto. Essa tese, obviamente, é favorável a um ex-cônjuge que sofre uma necessidade de alimentos a posteriori. E se a gente fizer uma interpretação em sentido contrário, não pode, e acabou, a emenda 66 teria realizado uma reforma em detrimento de direitos da parte mais fraca. Porque antes você tinha separação judicial, a pessoa podia ter alimentos durante a separação judicial e só cessaria eventualmente com o divórcio. Hoje, havendo direto divórcio, cessaria qualquer possibilidade da pessoa poder pleitear alimentos. Será que isso pode ser admitido? Será que não pode ser admitido? É um debate que a gente pode fazer até mesmo no TCC. Vocês veem que tem muita dúvida doutrinária e jurisprudencial decorrente da emenda 66 e decorrente da permanência ou não no nosso ordenamento do Instituto de Separação Judicial. Eu, como eu disse para vocês, pessoalmente eu acho que continua o Instituto de Separação Judicial, a discussão de culpa se dá na separação judicial e nada impede que numa ação de alimentos se possa discutir a culpa. Mas é isso, porque ainda existe o nosso ordenamento. Caso o legislador entenda que a culpa não é mais necessária, a gente tem essa discussão de culpa medieval, ok, que surja um projeto de lei que exclua isso do nosso ordenamento, porque de outra forma continua no nosso Código Civil e pode ser utilizado. Não tem por que dizer que caiu porque não está mencionado na Constituição Federal. A Constituição Federal não menciona um monte de coisa. Fechada a questão do alimento, a gente agora, a última matéria dessa videoaula vai ser sobre a responsabilidade civil na dissolução do casamento. Então, existem algumas premissas que a gente tem que ter quando a gente pensa na responsabilidade civil casamentária. Né? Primeiro que essas responsabilidades civil incidem também no direito de família, não é só naqueles artigos isolados no Código Civil, vai se reverberar também no direito de família. A culpa é um elemento unificador no sistema de responsabilidade civil, vocês devem ter estudado já a responsabilidade, a questão dos elementos da responsabilidade civil, e essa responsabilidade civil que vai surgir das relações de conjugabilidade não é contratual. Embora tenha quem diga que o casamento é um contrato, a gente sabe que é um negócio jurídico sui generis, teoria eclética, aquela coisa toda. Então, a responsabilidade civil da relação do casamento é extracontratual, ou seja, a gente vai trabalhar com o artigo 186, 187 e 927 do Código Civil, e não os artigos referentes a
responsabilidade civil contratual que tem direitos e obrigações. Então, a gente vai utilizar as regras básicas da responsabilidade civil na responsabilidade civil casamentária. Tá, como é que isso vai funcionar então, professor? Explico, né? Qual o tipo de dano que pode ser indenizado em uma ação de responsabilidade civil casamentária? Ou uma ação de divórcio acumulada com indenização. Quer dizer que eu posso entrar com uma ação de divórcio acumulada com pedido de alimentos, acumulada com indenização? Pode, você pode fazer isso, desde que você demonstre os fatos e demonstre a vinculação daqueles fatos à norma. Com isso você consegue pleitear esses danos. Então quais danos seriam possíveis? Danos materiais. Pode ser danos emergentes, pode ser lucros cessantes, danos morais, eventualmente, até mesmo danos estéticos. Pode ser que tenha tido violência doméstica, alguém jogou um balde de água fervendo na cara do outro. Essas coisas, infelizmente, acontecem, né? Então, a responsabilidade civil por quebra de fidelidade acaba sendo a discussão mais premente, né? O que pode mais acontecer. Muita gente não sabe que existe essa possibilidade, mas essa possibilidade é plausível. A doutrina mais moderna defende que isso não gera automaticamente um dever de indenizar, porque afinal de contas a gente não está mais numa situação que o adultério é crime. Mas se essa infidelidade for acompanhada de violência física ou moral, humilhações de terceiros e filhos, daí sim haveria um ilícito apto a justificar a indenização. Quais são os requisitos de responsabilidade civil para isso, né? A responsabilidade civil tem como requisitos normais em qualquer situação a conduta humana, ou seja, uma prática, a culpa lato sensu, que vai ser o dolo e a culpa estrito sensu, um nexo de causalidade e o dano. O dano, no caso, provavelmente vai ser moral. O polo passivo vai ser o cônjuge culpado. Mas, professor, e aquela discussão de culpa? Aqui é outra situação. Aqui a gente está falando de responsabilidade civil e não de alimentos. Uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, tá, mas e o concubino, o amante, ele pode integrar o polo passivo? Existem alguns precedentes judiciais a respeito, mas a verdade é que se você for pensar bem, esse terceiro não praticou nenhum ilícito civil ou penal. Quando caiu do Código Penal esse crime, então não se pode dizer que a pessoa é culpada de algo, a pessoa está exercendo a vida dela do jeito que ela quer. Então o dever de fidelidade vai existir apenas entre o cônjuge, não vai abranger terceiros. Nesse contexto, o polo passivo tem que ser só o cônjuge culpado pela quebra de fidelidade. E a infidelidade virtual? Será que ela é suficiente, ela é apta para propiciar uma cobrança de dano moral? A gente vai ter que analisar o caso concreto. O artigo 187, que trata de abuso de direito, também pode ser aplicado na relação casamentária. O artigo 187 que a gente tratou na parte geral, lá em Direito Civil 1, fala do caso da pessoa que tem um direito, ela exerce o direito, mas esse direito é exercido de forma a exceder os limites do fim econômico social, boa-fé ou bons costumes. Quer dizer que, se está na parte geral, obviamente vai se aplicar no direito de família? Vai. Agora, como é que vai se dar o abuso de direito numa relação casamentária? Bem, tem vários exemplos que a doutrina aponta, assim, não necessariamente eles vão concordar em todos os casos, mas são casos mencionados pela doutrina como de abuso de direito na relação do casamento. Abuso de direito por um cônjuge na escolha do domicílio conjugal. Eu não aguento meus sogros, então eu vou mudar de domicílio justamente para não precisar ver aquela gente. Isso seria um abuso de direito. Abuso de direito de visita dos avós, que passam a ter os netos na sua companhia. Mudança abusiva de domicílio do cônjuge separado divorciado que está com a guarda dos filhos. Eu mudo de lugar especialmente para não deixar o meu ex ter contato com os meus filhos. Abuso de direito processual no pedido de separação judicial culposa, no sentido de atribuir culpas inexistentes a outra pessoa e queimar o filme dela. Abuso de direito de impedir o casamento dos filhos menores. Incidência da teoria do abuso nos atos de prodigalidade do cônjuge. Eu acho que o meu cônjuge gasta com besteira. Eu vou ingressar com uma ação de interdição, ainda que não seja o caso. Abuso de direito na utilização do nome do ex-cônjuge. Eu tenho sobrenome e vou queimar o sobrenome dessa pessoa na cidade. Então, são exemplos, tá, gente? Você vai analisar isso realmente no caso concreto. A gente tem aí uma situação num recurso especial que eu trago para vocês, recurso especial 412/684 de São Paulo, julgado em 2002, que fala de dano moral, o marido enganado, alimentos, restituição. A mulher não está obrigada a restituir ao marido os alimentos por ele pagos em favor da criança que depois se soube era filha de outro homem. Olha só a situação. Os alimentos são irrepetíveis, ou seja, se a pessoa foi enganada e achou que o filho que era dele não era dele e pagou alimentos depois que acabou o casamento, ele não pode pedir os alimentos de volta. Mas, com base nessa situação, ele poderia pedir, eventualmente, uma indenização por dano moral por abuso de direito dessa ex-esposa que não
lhe informou que o filho não era dele, ou não lhe informou que o filho poderia não ser dele. Então vocês veem que o mundo do abuso de direito traz umas discussões muito mais ricas a respeito de responsabilidade civil, e vai ser muito interessante porque a gente vai cair numa discussão no caso concreto. Nesse caso, então, a alternativa não é receber os alimentos, e sim a reparação por dano moral, porque a pessoa de fato sofreu um dano moral. E é importante lembrar que quem responde pelo abuso é quem engana, não vai ser o filho. O coitado do filho não tem culpa de ser filho de outra pessoa. E também é importante lembrar que no caso do abuso de direito, a responsabilidade é objetiva, então não tem nem questão de generalizar culpa. Ah, a pessoa teve culpa, tal. Não teve culpa, a pessoa não contou que o filho não era dele. Por não contar que o filho não era dele, então, por consequência, pode ser que essa pessoa que não contou seja responsabilizada no dano moral. Bem, com isso, pessoal, a gente encerrou a nossa aula de hoje, a gente encerrou o assunto da dissolução da sociedade conjugal, a gente encerrou o direito matrimonial, e na próxima videoaula, que talvez vai ser postada aqui junto ou não sei ainda, a gente vai iniciar o direito convivencial em uma ou duas ou três aulas. Tá certo, gente? Foi um prazer. Tirem dúvidas no Classroom. Olha, eu vou falar para vocês que a turma de vocês é a mais morta no Google Classroom. Eu queria que vocês interagissem um pouco mais. E depois vai chegar no pé da prova. Eu espero que vocês não fiquem desesperados. Até a próxima e boa noite.